Bom, eu quero cumprimentar a todas e a todos, saudar o professor Raul Veloso, que é para nós lá em Santa Catarina, acho que em todo o Brasil, uma referência muito importante. E ele traz um tema que é fundamental que a gente se aprofunde nele, que é a crise dos estados e para onde vamos e o que precisamos fazer para que isso não se agrave, porque a tendência natural, é inexorável, ela vai se agravando cada vez mais, independe da sigla partidária. É claro que a ideologia tem forte fundamento em todas as ações, mas é um problema estrutural, é um problema do Estado e a gente vai ter que enfrentar um profundo conhecimento e consciência, né? Então, além da admiração pelo professor Raul, o grande trabalho que ele faz pela imprensa, nos seus pronunciamentos, o evento de hoje coloca em relevo toda essa situação que nós temos que enfrentar. Saudar aqui o nosso governador do Rio de Janeiro, querido amigo Pezão, dar um depoimento assim, só o Pezão para conseguir, né, o que se conseguiu ontem lá e alguns dias na Câmara. O seu jeito simples, a sua forma amiga, ele tem um carisma extraordinário, né, Marconi? Todos nós, governadores, estávamos empenhados e já na renegociação da dívida ele conquistou todos nós e é um esforço gigantesco que ele tem feito e esse resultado premia todo esse esforço. Eu quero reconhecer aqui porque dos 27 governadores, longe, longe, você é o mais querido e o mais admirado por todos nós. É uma figura realmente que conquista a gente. Isso abre portas. Política, a principal arma do político é o bom relacionamento. E no Pezão sobra essa qualidade e o resultado é este. Saudar o Marconi, que é uma referência para a gente, nós somos senadores juntos, sou um grande admirador do seu trabalho, da sua liderança, e também os representantes dos estados. Convivemos muito na renegociação da dívida e que bom nos encontrarmos aqui, e a todos que participam deste nosso encontro aqui. Santa Catarina, nós temos um estado arrumadinho, nós somos um pouco mais de 7 milhões de habitantes, a gente é 1,1% do território, mas nós somos a sexta maior economia do país. É um estado bastante significativo, pujante, e que enfrenta também, de forma geral, os mesmos problemas. Mas a gente conseguiu ter bons resultados, porque nós tivemos uma circunstância mais favorável e eu explico sobre ela. Eu acho que o Rio de Janeiro, por exemplo, a questão dos royalties do petróleo ficou totalmente inviável, mas a gente percebeu já, eu fui eleito em 2010, em 2011, que a situação ia se desarrumando, e se você colocar na ponta do lápis os 100 que você arrecada, 25 vai para os municípios, mais de 20 vai para os poderes, e essa distribuição é um absurdo. Se a gente dá os números para vocês e ver como é aplicado, você já vê que tem coisa muito errada. Na época, 13% ia para a dívida, aí nós temos um déficit de previdência que é absurdo. Então, você não fecha os 100%, quer dizer, falta dinheiro. Então, não tem nada para investir. Essa é a realidade de todos os estados. Ninguém está fugindo disso. É um quadro extremamente grave. Quando a crise chegou, a nossa grande angústia era não passar para a sociedade, isso não agravar a situação. Então, a minha premissa era o seguinte: eu não vou aumentar impostos. Os caras queriam me matar. Você ficou louco? Não fecha? Vamos achar outras soluções. Aumentar imposto eu não vou. Porque eu acho que nós vamos punir a sociedade, diferente da situação do Rio Grande do Sul, que não tinha outra saída. Quer dizer, se você tem uma receita de 10 e passa a ter de 7, não tem jeito. A nossa não, ela caiu por causa da atividade econômica, mas não houve um fator que agravasse a situação como agravou aqui. Então era possível, né? E essa foi a primeira, a gente não aumentou, né, para não deixar a situação se agravar. Minas também teve um problema grave no minério, né, caiu os indicadores, caiu a receita. A nossa situação, essa era uma premissa. O primeiro desafio era a renegociação da dívida. Os juros que eram cobrados, nenhum agiota tinha coragem de cobrar de alguém, mas sobre os estados eram cobrados. Nós fizemos na renegociação ali na base monetária do Plano Real, nossa dívida era 3 bilhões, nós tínhamos pago 9 e devíamos 10. É impossível. Era mais de 100 milhões do nosso líquido sobre o pagamento da dívida. Ninguém acreditava nisso, mas numa reunião dos governadores nós conseguimos renegociar. E era uma coisa quase impossível, e foi duro, porque a gente teve que romper barreiras, quebrar pontes, entrar no Supremo, mas enfim, o resultado foi muito positivo. O segundo movimento que a gente tinha que fazer era a reforma da Previdência. Tem que fazer, não tem jeito. Olha, 300 milhões de reais por mês do limpo do nosso caixa nós colocamos em déficit da Previdência. Nós temos entre aposentados e pensionistas 60 mil pessoas. Nós somos 7 milhões e 200. Não faz sentido você tirar 300 milhões e não tem esse dinheiro. Então tem que corrigir. A primeira medida é vamos aumentar a contribuição de 11 para 14. Né? Vamos unificar os fundos, fazer uma previdência nova para os novos servidores e vamos ajustar o que tiver que fazer.
Aí a gente começa a perceber as dificuldades. A sociedade acha isso muito certo, mas ninguém ajuda a gente. O apoio é praticamente zero. A imprensa compreende, mas não bota uma linha a favor do que você precisa fazer, na sua maioria. E você fica sozinho, né, para poder movimentar esse processo. Então a gente foi para o campo, reunir todo mundo, mostrar os dados, mostrar o que ia acontecer, a situação que estava se agravando. Não adianta criminalizar, porque normalmente você usa essa tática de mostrar, olha, esse aqui ganha tanto, se aposenta com 42 anos, que aí você criminaliza. Todo mundo está se aposentando porque a lei permite, não há nada imoral, aliás, não há nada ilegal. Talvez é uma lei que está desajustada do seu tempo. E a gente conseguiu a votação em 2015, em dezembro de 2015. Aí nós usamos a tática de dia 1º de dezembro apresentamos para votar dia 10, porque não dá para ficar sangrando, né? E foi muito difícil para votar. A gente teve que cercar a Assembleia Legislativa. Então, o mesmo policial que estava ali para proteger o direito do parlamentar votar, ele era enfrentado pelo policial do sindicato que ia para o enfrentamento, ia para o choque. Foi um negócio muito duro, muito difícil. As centrais sindicais, todo mundo ali protestando, a gente fica meio que órfão nesse processo. A sociedade, ela acha que tem que ser feito, mas ela não ajuda, né? Mas a verdade é que nós conseguimos aprovar. E isso facilitou muito a travessia para a gente, né? As medidas de custeio que você tem que fazer, a gente foi diminuindo o cargo comissionado, foi fechando empresa, né? Agora, por exemplo, eu mandei para a Assembleia o fechamento de mais 5 empresas. Fizemos planos de demissão incentivada, conseguimos reduzir bastante o custeio. A gente foi ver todos os contratos que tinha, aquele processo do beabá que qualquer pessoa faz na sua casa, na sua empresa, e que a gente fez e conseguiu reduzir. Então nós conseguimos trazer isso para um patamar que era basicamente um equilíbrio fiscal que nós conseguimos estabelecer. Então a gente conseguiu manter nossos contratos, nossas obras, nossos fornecedores, salário, e começou a ajustar. Por outro lado, nós não quebramos os contratos que tínhamos com as empresas, porque essa segurança jurídica é indispensável. Se você fez uma planta industrial com incentivo do governo, se o governo mudar o incentivo, os cálculos feitos, você perde credibilidade. Então nós mantivemos tudo isso e conseguimos atrair novas empresas. Eu vou dar um dado que para nós é uma honra em Santa Catarina. A média do desemprego no Brasil está acima de 13, né? Em Santa Catarina está abaixo de 6. Isso para nós é a maior conquista que se conseguiu. O nível de desemprego é baixo, né? Isso reflete a situação da atividade econômica. Nós conseguimos atrair investimentos de fora importantes. O mais emblemático conhecido foi a BMW, mas tem mais de 100 empresas de fora que vieram para o nosso setor. Nós tivemos um bom crescimento na economia, crescimento de energia elétrica, que é um bom medidor. E com isso a gente foi vencendo. Nós tivemos em 2015 um déficit entre o orçado, mas bem realista, foi 1 bilhão e 800 a menor. Então nós queimamos todas as nossas graxinhas que a gente tinha. Em 2016 o déficit foi 1 bilhão e 400. Mas com a renegociação da dívida, com esses movimentos, nós conseguimos fechar o ano. Já em 2017, a atividade econômica melhorou, né? Nós estamos há 6 meses com saldo positivo de empregos lá, né? E a gente começou a ter os sinais positivos. O quadrimestre foi bom para a Receita, foi acima da inflação. Mês de abril foi ótimo, né? E foi crescendo, janeiro, fevereiro, março. O que a gente tinha de mais estratégico que poderia nos ajudar? Nós temos um Estado muito vocacionado para exportação. A gente sabe que o mercado interno ele vai demorar para reagir, vai ser lenta essa reação. A saída era o mercado externo. Então nós fortalecemos esse contato. A gente viajou muito, né? Em alguns setores importantes nós abrimos mercado. Santa Catarina é o único estado do Brasil que é livre de febre aftosa sem vacinação, é um status sanitário privilegiado. Mas os países não compram de um estado, eles compram de um país. Então a gente teve que ir lá convencer todo mundo que era possível comprar de Santa Catarina. E aí a gente fez, por exemplo, vender carne de frango, aliás, de suínos para o Japão. Foi muito difícil, mas a gente conseguiu. 90% da carne de frango do Japão hoje é brasileira, né? É um grande mercado. Agora, essa semana, está em Santa Catarina, a Coreia, o 4º maior importador de carne suína. E a gente vai conseguir vender com eles. Então, nós conseguimos abrir mercados. A própria BMW, que tinha uma expectativa de produção e de venda no Brasil X, ela está com 70% disso. E aí o diretor da fábrica, que foi para os Estados Unidos, nós conseguimos ajudar e o excesso está sendo tudo exportado. Então, a exportação rendeu. Nós estamos neste quadrimestre, no Brasil todo está acontecendo isso, mas em Santa Catarina na faixa de 25% a mais sobre o mesmo quadrimestre do ano passado. Isso resolveu bem.
A gente sabia que a temporada de verão seria boa, então a gente jogou todas as fichas para fazer uma excelente temporada de verão, que isso irrigaria a economia, ajudaria na atividade, né? E isso também conseguimos ter êxito. E a nossa grande vantagem foi a safra, né? Que eu acho que é uma grande vantagem do Brasil toda. Então, nós fizemos planos importantes, aumentamos muito a área plantada, nós somos importadores de grão, porque a gente transforma muito em proteína, a principal base de produção de proteína animal é no nosso estado. E com isso a gente colheu bons resultados que fizeram com que a gente estivesse enfrentando, né, de forma mais ajustada a crise que ela nos desafia. Agora, existem outros problemas que a gente tem que prestar uma atenção muito grande, que eles vêm em paralelo e se agravam. O maior problema que a gente tem hoje é a segurança pública. Esse processo do crime organizado é uma coisa muito mais grave que qualquer cidadão brasileiro está tentando. Isso, se nós não formos muito duros e eficientes, nós vamos ter uma guerrilha urbana daqui a alguns anos. É gente do pior nível, fazendo a coisa mais desumana que a gente já viu, nem no tempo da escravidão. Eu falo isso pela alimentação que recebo do serviço de inteligência. Mesmo num estado que talvez seja o menos violento do Brasil, pelas circunstâncias, pelo seu tamanho, pela sua boa distribuição demográfica, esse é o problema que tira o sono da gente. É grave a situação. É grave nos presídios, é grave como a gente vê a sociedade, é grave que você vê a relação do escravo com o coordenador do fórum, e eu chamo de escravo. Então esse é um problema, então a gente vai ter que se fortalecer, ter que achar dinheiro onde não tem. E nós, por exemplo, estamos aumentando muitos efetivos, investindo em equipamento. Eu alerto isso e chamo isso como um problema gravíssimo do Brasil, né? Eu acho que nós temos aí um problema muito sério. E essa instabilidade que nós estamos vivendo, ela traz para a gente toda uma insegurança, né? Você tem muita dificuldade de achar um norte de médio prazo, porque, pô, todo dia uma bomba, todo dia um negócio que desarruma tudo, você fica dando sobressaltos a toda hora e é muito difícil para a gente, num papel de liderança, levar harmonia, levar motivação, levar energia, motivar todo mundo. O encontro que eu tenho hoje, que eu pedi para o professor Raul, se eu podia sair antes para a colaboração do Pezão e do Marconi, eles me privilegiaram de poder falar primeiro, é um encontro com todos os comerciantes, o CDL, a posse do FCDL, a gente tenta lá mostrar, olha, nós precisamos lutar, nós precisamos trabalhar, porque a grande verdade é que essa crise ela vai deixar consequências para nós. É uma exigência clara de uma realidade que nós estamos vivendo. Quem não for eficiente, quem não for produtivo, quem não tiver melhorias nos processos, não vai sobreviver no mercado, né? Então, a gente tem que apostar na tecnologia, na produtividade, fazer mais com menos, fazer mais rápido. Isso vale para o setor produtivo. O governo tem que ser um agente motivador e apontar para esses caminhos. Eu acho que nós temos que apoiar muito as exportações. Santa Catarina tem 5 portos, né? A gente está conseguindo movimentar bem isso, nós estamos conseguindo ter bom resultado. Eu acho que esse é um caminho que eu considero fundamental. Nós temos que apoiar os municípios, porque não adianta o Estado ir bem e o município ir mal, porque o cidadão vai ficar mal. Então nós fizemos no ano passado um apoio através de um programa que nós chamamos Fundam, para poder apoiar as prefeituras. Aí eu falo diretamente de saúde, falo de educação básica, né? E estamos fazendo novamente esse mesmo programa, é um recurso que a gente conseguiu um empréstimo, e a gente passa para as prefeituras a fundo perdido. Nós temos uma boa distribuição demográfica. A nossa maior cidade não é a capital. Nós temos são 295 municípios, 200 têm menos de 10 mil habitantes. Então, se você não for lá, não injetar dinheiro, não levar energia, as pessoas migram para as cidades maiores, agrava o problema de segurança pública, agrava o problema de mobilidade, você perde qualidade de vida. Então, a gente faz um inverso para manter essa que eu acho a nossa maior vantagem estratégica, que é ter pequenos municípios e lá as pessoas viverem bem. A gente investiu ano passado quase 1 bilhão e nós estamos fazendo novo. Isso faz com que a gente consiga ter muita obra pública, muito investimento, mesmo com o resultado de financiamento, mas a gente consegue fazer. E nós temos bons programas onde a gente tem mão de obra faltando, como, por exemplo, o programa de inovação. É impressionante como nós crescemos em Santa Catarina no setor de TI, e todas as pessoas com quais você forma aí por anos 4, 5 mil, todos estão empregados, o setor está crescendo muito. Então, é um setor que, se você ajudar, ele absorve a mão de obra, ele produz, né, energia, você consegue ter bons resultados. Eu acho assim que os desafios continuam. Todas essas coisas que eu coloquei, professor Raul, são coisas que você enfrenta a crise agora, elas são quase que emergenciais. Agora, se nós não mudarmos o que é estrutural,
a gente não vai conseguir avançar. Eu não sei como é que vai ser isso, mas eu defendo algumas reformas que são fundamentais. E algumas delas estão em curso. A PEC que estabelece um nível de gasto, se você tiver um crescimento de PIB de 3%, a receita cresce em média 8, 9, 2,5, 3 cada um do PIB. Ora, se você pode gastar a inflação de 4,5, se você tiver, como está previsto em 2018, 3% do PIB, você vai ter um aumento de receita de 9. Se você pode gastar 4, sobra 5. Feito isso 5 anos, você arrumou, reequilibrou essas contas. Essa foi uma PEC importante. A decisão do Supremo de regulamentar ou de impedir o direito de greve do servidor é uma paz para a gente. Eu estou há 6 anos e meio, enfrentei 13 greves. À noite eu ia dormir sempre com aquela história de o povo está na rua, Colombo, a culpa é tua. Isso eu escutei o tempo inteiro, né? E é muito duro isso. Às vezes você viaja 500 quilômetros a noite inteira para ir lá inaugurar uma escola. Quando você chega, você tem que passar por um cordão polonês, todo mundo falando tudo, às vezes até a mãe da gente chamando. Você precisa ir lá, ter energia, fazer um discurso, dizer que está tudo bem. Pô, 1 dia, 2 dias, 10 dias. Chega uma hora que você diz, pô, mas o que eu estou fazendo aqui? Essa tem sido a vida do governante nesses últimos anos. É sempre assim. Não dá para fazer a reunião aqui porque tem um protesto aqui na frente, vamos fazer lá. A democracia é muito bonita, mas fazer democracia com as centrais sindicais ganhando esse dinheiro que ganham, estimulando tudo que fazem para manter os caras pagos para protestar contra a gente, contra tudo que se faz, é muito mole, né? Então essa reforma trabalhista, ela tem que ser concluída no Senado, e essa decisão do Supremo já fortalece, já é um passo. Algumas coisas nós estamos conseguindo mudar, evoluir, melhorar, né? Mas o mais grave de todos para nós é a reforma da Previdência, né? Você veja, a nossa arrecadação lá do Estado é quase 2 bilhões, né, nessa média. 15% é o déficit da Previdência, mas se os próximos anos isso ficasse assim, está tudo bem. Mas não é, ele é crescente, ele vai explodir, né? Então, ou a gente faz essa reforma, e nós precisamos, lá no Estado, a gente fez o que era possível fazer, tem que ter uma idade mínima, tem que ser arrojado, tem que ser corajoso, tem que cumprir com o dever do nosso tempo, o desafio que se apresenta na hora em que você está ali. Senão não faz nem sentido estar ali, né? Então, eu acredito muito nessa reforma. E aí, eu acho que é mais importante, depois dessa, a gente vai ter que ter a realidade, noção de realidade, e fazer a reforma política. Porque não é possível que todos os políticos tenham ficado criminosos de uma hora para outra. Será que não é o modelo que está errado? O voto proporcional é um indutor, né, de custo de campanha, é claro, né? Se você coloca o voto distrital, a pessoa que vota no distrito, ela vota porque conhece, porque encontrou a pessoa, ou num casamento, ou num batizado, ou na festa da igreja, ou, enfim, alguma qualidade você vê naquela pessoa. E aí não tem custo de campanha, tem mérito pessoal. E essa diferença é tudo, porque política não é um negócio, é uma missão de servir. E isso faz toda a diferença. Só que no modelo atual, para você sobreviver, ou você joga as mesmas regras, ou você vai para casa, né? Então pessoas boas vão se retirar se nós não fizermos mudanças desse porte. Não é possível continuar com esse número de partidos no Brasil. E aí tem que se fazer justiça. O parlamento já votou isso, né? O Supremo é que derrubou, depois de 10 anos esperando. Quando ia entrar em vigor, dizia que não valeu, que não valia. E aí nós voltamos a dar da pedra. Ora, hoje, para você encaminhar uma votação no Congresso, você tem 18 líderes, cada um tem 10 minutos, e é o que o regimento diz quando tinha 4, dá 180 minutos. Para você votar o nome de uma rua, pode levar 3 horas, só de encaminhamento. Então tem que acabar com isso. A questão de custo de coligação, se você não tem tempo de televisão, você não é competitivo. Para você ter tempo, você tem que chamar os partidos pequenos. E aí, então, vira essa confusão que está aí. E que está sendo muito ruim para todo o Brasil, sobretudo para a classe política. Então tem que fazer a reforma política em cima de coisas que nesse momento são possíveis. Eu sonho com o modelo alemão, que é o voto em lista, onde se nós temos um problema de segurança pública, se nós temos uma ameaça grave para o futuro, não já é no presente, quem é que a gente vai colocar no parlamento para legislar sobre isso? Vai ser o líder da associação dos praças e soldados. Ora, na lista, você vai escolher aquela pessoa que mais tem condições de contribuir no parlamento para fazer uma legislação adequada. O voto em lista qualifica o parlamento. Ele consegue definir, e cada partido vai fazer isso. Você vai dizer, mas vai privilegiar os que estão. Ora, se você colocar um cara ruim, um cara sujo que a sociedade não quer, a lista afunda, né? Pelo contrário, a lista é realmente a salvação do modelo. Nós vamos ter que tratar isso com a maturidade necessária e a curtíssimo prazo, tem que ser para a eleição do ano que vem, para que a gente comece a arrumar isso e que volte a valer a pena você desenvolver atividades no serviço público.
Eu tenho procurado muito conviver com o professor Raul, a gente trocou muitas ideias, troca frequentemente por WhatsApp, para ver o que a gente pode fazer mais, de que forma nós podemos fazer para equilibrar. Eu estou bem mais satisfeito com 2017, a gente conseguiu ajustar, está tudo direitinho, as coisas estão se arrumando. A renegociação da dívida foi, de fato, uma coisa fundamental para nós. A reforma da Previdência também, as outras que a gente fez. Nós não demos aumento salarial nesse ano, não tem como dar, né? E você tem que resistir, porque aí você consegue manter em dia as contas, os salários, as obras e proteger a sociedade. Agora, eu vejo as coisas se desarrumando e acho que nós temos que tratar desse problema com muito rigor, porque a atividade econômica, o aumento da receita, ela pode dar um fôlego por mais 2, 3 anos. Mas a gente vai ter que tratar dessas coisas como estão sendo tratadas. Eu lamento tudo isso que está acontecendo, porque a reforma da Previdência votada, ela confirma uma tendência de recuperação, ela acentua, ela consolida esse trabalho e facilita a nossa vida. Eu fui prefeito 3 vezes na minha cidade, fui deputado estadual, federal, fui para o Senado, então disputei 10 eleições. A minha vida foi fazer isso, né? Fui secretário de Estado, depois presidente da empresa de energia, da empresa de saneamento, de telefone à época. Eu me dediquei a vida inteira para isso, mas eu nunca tinha vivido uma fase mais difícil do que esses últimos anos. Eu não tinha um fio de cabelo branco, encheu de cabelo branco. Esse dia eu estava olhando uma entrevista de 2010 e a de agora. Não tem cabelo. Não que, não que isso seja problema, mas é que mostra o desgaste que você tem tido, né? Então nós pegamos o período mais difícil, seja de relacionamento interno no processo de poder, seja porque a coisa mais difícil que tem é você administrar, né, a expectativa que as pessoas têm em relação ao que você pode fazer. Isso é duro. E o mais duro sentimento é o do fracasso, que você não consegue responder às pessoas pelo que elas esperam. Às vezes teu amigo espera que você faça tal coisa e você não vai conseguir fazer. Então nós temos um grande desafio pela frente que é estrutural, né, e que cada estado consegue responder do seu jeito, né? Eu vejo assim o estado vizinho nosso, que é uma referência para nós, o Rio Grande do Sul, que ele tem passado exatamente pela forma com que ele tem, as circunstâncias que ele vive. A gente acompanha a luta do Pezão aqui, é solidário, e vê tudo que ele está enfrentando e como ele está enfrentando, o Rio de Janeiro, né? A gente vê todas essas dificuldades, e isso não é uma questão pessoal. Eu diria o seguinte: mantido esse modelo, coitado do próximo que vier no lugar da gente, né? Porque não tem jeito. Cada vez vai ser mais difícil, porque o custo ele é inexorável, ele vai aumentando. Ora, a pessoa se aposentar com 44 anos, uma promoção com um salário absoluto de 30, de 28, não existe isso, não tem como fechar essa conta. A gente vai ter que tratar desse assunto, por mais duro que ele seja. Essas mudanças, esse ambiente está sendo formado, porque há uma grande mudança, né, até ideológica. Há 7, 8 anos atrás, seria um absurdo falar isso, né? O negócio, a gente não teria eco, não teria apoio. O movimento era outro, era um movimento a favor do sindicalismo, a favor dos direitos trabalhistas, a favor das vantagens, sobretudo no setor público. Hoje não, as pessoas têm consciência. Se elas, por uma questão até de forma pessoal, não dão um apoio físico, hoje você já tem um apoio, né, de opinião pública, um apoio de compreensão disso que nós estamos vivendo. Então, a gente está avançando e essas mudanças estão chegando ao nosso tempo. Acho que os próximos anos serão fundamentais. Por isso que é tão importante a evolução desse cenário que nós estamos vivendo no país, porque a chapa está quente, a corda está esticada, as situações estão no limite máximo e não pode haver um desencaminhamento do rumo que a gente está tendo. Isso eu falo como brasileiro, com a esperança de que a gente possa mudar essa realidade que está aí. Então eu quero, já o meu tempo termina, dar esse depoimento, agradecer a oportunidade, é um privilégio para nós catarinenses, eu reafirmo aqui, poder ter a atenção de vocês e transmitir, quase que um desabafo de tudo isso que a gente está vivendo. É um privilégio para mim estar convívio com o Pezão, que é uma liderança que a gente adora, o Marconi, que, como eu disse, é uma referência, todos vocês. Professor Raul, o que eu puder ser útil, né? Eu penso sempre assim, ó, se nós conseguir fechar o dever de casa, deixar a coisa bem arrumadinha, porque chega no final do mês, a gente tem que pagar todas as contas. O discurso é muito bom, a nota no jornal é ótima, a manchete do jornal está tudo bonitinha, só que todo mundo pode ir para casa e nós temos que honrar os compromissos.
Então, a minha intenção é essa, é fechar a conta, manter equilibrado, arrumadinho, para não deixar ficar pior do que está, né? Porque a gente tem noção disso. Então, eu agradeço a oportunidade e eu desejo... possa passar a palavra para o nosso amigo Pezão para reforçar esse pronunciamento tão proveitoso. Pezão, a bola é agora contigo, né? Obrigado.